A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, na sua família. Vamos continuar a nossa leitura do livro de Mateus, no capítulo 27, tá, gente? Versículo 57 até o 66. Desde já, peço perdão por ter faltado aqui nos vídeos, né? Na nossa leitura. Para você que ficou esperando, te peço perdão. Para você que ainda não conhecia, seja bem-vindo. Tem a playlist aqui com todos os livros, todos os capítulos, todos os versículos. Te convido a se inscrever no canal, deixar um like, joinha, deixar um coração, tá bom? E hoje vamos ler com a ajuda de Deus, então, capítulo 27, versículo 57 até o 66, o título, A Sepultura de Jesus. Então vamos junto, pega a sua Bíblia aí, envia para alguém esse vídeo, deixa aí um comentário, tá bom? É muito importante você pegar a sua Bíblia e acompanhar aí, abre ela aí no capítulo 27, tá bom? E vamos partir do versículo 57. Repetir bastante para te convidar a pegar a Bíblia e ler, tá bom? Essa Bíblia sua aí não é de enfeite, é para você examinar ela, para você conhecer ela, porque dessa maneira nós vamos conhecendo o nosso mestre, que é Jesus, tá bom? Vamos lá. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse dado para ele, né? E José, tomando o corpo, envolveu num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro. Foi-se. Estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de frente do sepulcro, de frente com o sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilato, dizendo: Senhor, lembra-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, lembramo-nos que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se deu o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro seja pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Glória a Deus, gente. Aqui se encerra essa leitura, né? Jesus foi crucificado, morto, e teve a sua... Ele precisava ser sepultado, né? Então, existia um homem chamado José de Arimateia, que era um discípulo de Jesus. Jesus tinha muitos discípulos que ouviram a sua mensagem, o evangelho do reino, e foram se chegando perto dele e foram transformados em discípulos, né? Todo mundo pensa que era só 12, mas na verdade tinham muitos discípulos. E José de Arimateia era um deles. E esse homem,
pediu para que Pilatos desse o corpo de Jesus. E é interessante que a palavra aqui diz: chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Então, na obra de Deus, na obra de Jesus, tem pessoas, homens, mulheres, de todas as classes sociais. Tem o rico, tem o pobre, tem o médico, tem o formado, e o advogado, tem o homem da tecnologia, tem o segurança, tem a pessoa que trabalha com limpeza, né? Então tem todas as profissões, porque Jesus, a mensagem dele disse: "Vem após mim todos os cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei." Então ele não falou que o evangelho seria para os pobres ou para os ricos ou para a classe média. Ele disse para que todo aquele que crer e fosse até a porta, que ele era a porta, né? E seriam bem-vindos. Então, para crer no evangelho, precisa ter simplesmente humildade no coração e reconhecer que Cristo é o Senhor. E aí, esse homem, ele era um discípulo rico, muito rico. Ele tinha uma sepultura, até nos dias de hoje, né, gente? Quem passou pela dificuldade de perder alguém, de ter que sepultar alguém, falando aqui do estado de São Paulo, sabemos que é muito caro para enterrar alguém nos dias de hoje. E tem pessoas que têm algum jazigo, tem alguma parte privada, né? E aí vai pagando ali por mês. E tem ali esse auxílio na hora da morte de um ente querido, né? Com caixão, com vela, flores, enfim, do jeito que a pessoa ali quiser, né? Do jeito que ela pagou aquele plano. E esse homem aqui, gente, ele tinha esse sepulcro que era dentro de uma pedra, né? Como nós lemos, e rolou uma pedra para colocar Jesus lá dentro. E era novo. Provavelmente ninguém tinha sido enterrado lá ainda, ou ninguém tinha sido colocado dentro desse sepulcro. E aqui, Maria Madalena e a outra Maria viu o sepultamento de Jesus, viu Jesus sendo guardado ali. Mas, no dia seguinte, reuniram os príncipes dos sacerdotes, os fariseus, na casa de Pilatos e disse: nós lembramos que esse enganador, Jesus, ele, quando estava vivo, ele disse que depois de 3 dias ressuscitaria. Então coloca guardas lá na frente do sepulcro, porque se de noite os discípulos dele podem ir lá, furtar ele e dizer que ele ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. Então eles conspiraram mais uma vez contra Jesus, tanto na vida, na morte e até depois, né, da sua morte, querendo impedir a obra de Deus, que o cumprimento da promessa que Jesus falou abertamente que ele ressuscitaria. Inclusive, nós vamos ler aqui no próximo vídeo o capítulo 28 e o título é a ressurreição. Depois disso, nós vamos ler ainda mais 2. Então, no capítulo 28 vão ser 3 vídeos. Te convido a assistir os próximos vídeos, se inscreva aí no canal. Então, gente, assim foi a sepultura de Jesus, o sepultamento de Jesus. Ele tinha um discípulo chamado José de Arimateia. Tem pessoas que acham que para ser seguidor de Jesus tem que ser pobre, tem que ter pobreza. Mas no meio da obra de Deus existe pessoas que não têm o coração no dinheiro. Tem pessoas que têm o coração para a obra de Deus. Como esse homem que, por certo, como a palavra aqui, por certo não, como a palavra que está dizendo que ele era rico,
e ao ponto dele ter uma sepultura, que até nos dias de hoje já é uma fortuna, muito caro, né? Mas esse homem, ele tinha feito esse investimento e, por certo, pensando em alguém da família dele, pensando nos familiares dele, né? Ou nele próprio. Vou comprar aqui minha sepultura, caso eu venha falecer, minha família me coloca lá. E era uma sepultura que nunca foi usada. Como é que está dizendo? Ó. E pôs no seu sepulcro novo. Na verdade, não que não foi usada. Eu quero acreditar que não foi usada, mas está falando aqui sobre que era novo e havia aberto em rocha e rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro foi-se. Então, esse homem serviu a Deus, serviu a Jesus na sua morte, na sua sepultura. Não há relatos dele em outras partes do evangelho, como nós lemos até aqui, mas na hora que precisou de alguém com recurso, esse homem sentiu no coração e foi lá. E era um homem tão relacionado politicamente que ele foi direto falar com Pilatos. Quer ver, ó? E foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. Então um homem que tinha relacionamento com o presidente, com o prefeito, não lembro bem o que o Pilatos era, mas enfim, ele cumpriu o seu propósito, o seu chamado, através da riqueza que Deus preparou para ele, de enterrar ou de colocar o corpo de Jesus em um lugar apropriado, em um lugar que era digno. Ele merecia ser colocado num lugar novo, né, gente? Então, como até hoje as pessoas querem ser enterradas em lugares bonitos, com uma paisagem verdejante, um lugar que você chega e transmite paz, que nem parece um cemitério, de tão bem cuidado que é. E quanto mais Jesus, né, gente? Tô falando sobre isso. Tem pessoas que têm medo da morte, tem pessoas que não se dá bem falando sobre isso, sobre a morte. Mas fique em paz. Vem assistir o próximo vídeo, que nós vamos falar sobre a ressurreição. Jesus vindo dos mortos, ressuscitando. E é o que nós vamos ler no próximo vídeo, tá bom? Um beijo no seu coração, envie para alguém. E se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, e você acha que você não faz nada na obra de Deus, que você não serve para nada, que você não é vista por ninguém, ou que ninguém te reconhece como um discípulo, fique em paz, porque no momento certo, na hora que Deus precisar realmente de você, você vai fazer parte da história do Evangelho. Como esse homem, José de Arimateia, um homem rico, que em nenhum momento ele apareceu. Por certo, ele ajudava Jesus financeiramente, sem ninguém saber, sem ninguém perceber, porque muitos homens e mulheres financiaram Jesus nas suas peregrinação, na sua missão. E muitas mulheres, homens também, quero acreditar que José era um desses financiadores de Jesus. Mas no momento que nenhum discípulo dos 12, das mulheres que andavam com Jesus, conseguiriam o contato com Pilatos. Esse homem aqui, ó, José de Arimateia, Deus usou ele nessa parte. E assim Deus usará você no tempo oportuno, na hora que o reino dos céus precisar simplesmente da sua qualidade. O céu lembrará de você. E você servirá a Deus e entrará na história do Evangelho. Ainda que ninguém relate numa Bíblia, mas no livro da vida, lá no céu, será contado a sua
a sua disposição para servir no reino de Deus, na obra de Deus. Você fará obras que ficará escrita no coração de pessoas que você vai ajudar e pessoas que você vai estender a mão. Ainda que ninguém saiba, mas a eternidade vai saber que você saberá que você foi obediente naquilo que Deus te chamou. Um beijo no seu coração. Tamo junto. Envia para alguém esse vídeo. Deixa um like, coraçãozinho, um joinha. Se inscreva aí no canal, tá bom? E fica atento aí para os próximos vídeos e assista aí os que já estão na playlist. Tamo junto.